nós terminamos a campanha, glória a Deus, e nós temos o tema de Lucas 7, capítulo 7, versículo 7, que diz, é por isso, nem ainda me julguei digno de ir a ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, exaltado. Semana passada estive aqui na sexta-feira e a pastora me convidou para trazer a palavra disso daqui. E eu falei assim para o Senhor, hoje eu vou levar a palavra, eu vou falar tudo de novo. Jesus Cristo. Mas o Senhor é aquele que me renova. Ele renova, glória a Deus. O Senhor, Ele faz como Ele quer. Aleluia! E eu falei, Senhor, eu vou falar de novo do homem que foi lá buscar pela cura do seu servo. Eu falei semana passada, Deus fez que os irmãos entendessem. Aleluia! Glória a Deus. E quando a irmã, nossa pastora, disse aqui na frente, trouxe um louvor. E muitas das vezes não queremos falar o que o Senhor quer e falamos. Aleluia. E em vez de ter Lucas 7, porque às vezes a gente fica muito vidrada no tema da campanha. E às vezes o Senhor quer ir mais para frente. E não foi diferente. E o Senhor falava todo o tempo para que eu viesse ler aqui em Lucas, capítulo 7, lá no 11, que diz assim: o filho da viúva de Naim, E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E enquanto chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu de íntima compaixão por ela, e disse: não chore. E chegando-se, tocou, e os que levaram pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia! E entregou a sua mãe. Glória a Deus. E de todos se apoderou o temor. Glorificaram a Deus, dizendo: uma grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra. E eu fiquei ali me perguntando: Senhor, por que eu vou falar no versículo 11? Aí veio a pastora aqui. E vocês prestaram atenção ao louvor? O Senhor, Ele faz como Ele quer. E eu comecei a chorar ali falando com o Senhor. Porque muitas das vezes achamos que não conseguimos falar para os irmãos que estão sentados logo que eles venham entender, E quando acontecem essas coisas, é muito gostoso você ver que o Senhor Ele confirma contigo. Ele confirma, Pai, o Senhor Ele está segurando na nossa mão, porque Ele está dizendo: eu estou contigo. E dentro dessa campanha é que tem uma palavra, Que alguém tenha dar uma palavra. E aqui tem: não chores. E aqui tem outra, no versículo 14: levanta-te. Aleluia! E se eu viesse falar no capítulo 7, versículo 7,
situação. Ele creu no Deus, foi lá e foi buscar a cura do seu funcionário. Mas hoje o Senhor está te falando para mim e para você, não chora. E lá no 14 ele vai te dizer mais ainda: levanta. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei até onde você está indo no funeral. Mas o Senhor está dizendo: não chora. Levanta-te. E o que eu entendi com isso? Não vai morrer. Está chorando por quê? Se está sentado, se está triste, levanta. Porque muitas vezes não queremos que algo morra, mas estamos deitados. Estamos mais mortos do que o próprio defunto. E nessa noite o Senhor está falando para mim e para você: levanta, não chora. E eu gostaria muito de saber expressar tudo que está aqui. Mas poderia ser só uma leitura simples. Muitas das vezes comemos uma comida com pressa e se queimamos. Às vezes não sentimos nervoso. Isso eu aprendi com ela. Porque enquanto ela me dá o lanche, quando ela senta para comer o dela, eu já comi o meu. Aí ela fala para mim: você nem saboreou. E nessa noite o Senhor está falando: aprecia. Coma devagar. Fique atento no que você vai engolir. E eu preocupada na palavra. E veio calhar com o que eu quero, com o que eu tenho pedido. Não chora. Pode até acabar o buraco, mas até descer. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui, quando você subiu. Eu não sei o caminho até aqui, o que você vai pensar, o que já morreu, o que você está velando. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: não chora. Levanta-te. Ele poderia falar assim: se levanta. Mas aqui no 14 está dizendo assim: levanta-te. Ele está ordenando a você levantar. Ele poderia falar, mas ele está dizendo: levanta-te. E não é diferente nas outras coisas que a gente está lendo aqui. Quando o Senhor chama Lázaro para fora, ele poderia ter dito: ah, meu amigo, ele simplesmente fala: vem para fora. Ele não rodeou. E muitas das vezes estamos vendo o corpo sendo velado, estando a caminho para sepultar, mas não tomamos aquilo de se levantar com uma postura. Nós estamos chorando. Porque não cremos. Porque não temos a prioridade na hora de orar. E nessa noite, qual é a sua prioridade? E aqui a nossa pastora tem que falar na nossa campanha. De joelho, né?
Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes já estamos cheirando mal, mas sentados, sem ser enterrados. E nessa noite o Senhor ele foi claro. Não chora. E esse louvor eu nunca tinha ouvido. Mas o Senhor ele faz a forma que ele quer. E eu chorei. Porque eu estava agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por confirmar. Porque ela poderia ter louvado qualquer um louvor. E eu ia pedir outro. Mas o Senhor é aquele que não deixa dúvida. Quando Ele quer que você abra a boca, Ele vai te falar da forma que Ele quer. Ele vai usar pessoas para confirmar aquilo que você tem que vir falar. E o que você tem colocado na mão do Senhor que está morrendo? É a sua vida, é o casamento, é teus filhos, é teu marido, é tua esposa, é a doença. Nessa noite o Senhor está garantindo para mim e para você, não chora. Não vai ter enterro. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo para você aqui, ó, é a palavra que está garantindo para mim e para você nessa noite. Glória a Deus. Só que eu e você precisa levantar. Porque muitas das vezes o Senhor dá algo para a gente continua deitado. A gente continua prostrado. A gente continua morto. Desse jeito. E eu posso também citar nessa noite. Eu até coloquei aqui. Os coxos, os surdos, os mortos. O Senhor, Ele falou só isso aqui, ó. Lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos. E a abertura de prisões aos presos. Não sou eu que estou falando para você, é a palavra do Senhor que está dizendo. Quem está preso, o Senhor vai abrir. Aqui Ele está dizendo a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Eu não sei o que existe no antigo preso. Pelo nome de Deus. Glória a Deus. Se você não está andando, se você não está enxergando, se você não está andando, ou se você já até está morto, eu não sei o que tem que te parar. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: não haverá choro. Aleluia. Glória a Deus. E nessa campanha de joelhos, né? Por essa causa eu me coloco o joelho. Teve um grande livramento da vida dos nossos filhos. Aleluia. E eu pego esse louvor para mim e para a nossa pastora. Não chora. O Senhor foi lá e levantou. Glória a Deus. Literalmente o Senhor tirou eles de lá e levantou e colocou de pé. Aleluia. E hoje estamos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas nessa campanha eu também comecei uma grande peleja. Porque como aqui está dizendo o Senhor, Ele foi pedir por um servo dele. E não podemos ser egoístas ao ponto de não pedir por outra pessoa. Porque eu aprendi que o que está de pé ajuda o outro que não está conseguindo. E isso começou, essa campanha começou no final de julho. No final de julho. E eu coloquei o propósito dentro desse coloque. E terminou essa campanha e lá na nossa a gente estava fazendo o do sangue. E hoje eu posso dizer a palavra: não haverá morte. Aleluia. Porque foi assim as palavras que o Senhor me deu quando eu saí daqui para ir em outro lugar, ungir todas as portas. Glória a Deus. Aleluia. Ungir todas as janelas. Essa é a palavra que o Senhor me dá.
Se prioriza, qual é a tua prioridade nessa noite? Eu larguei todos os meus pedidos. E eu tinha muitos. E eu priorizei em um só. Não haverá morte. O Senhor ele vai me dar. Vai haver mudança. O Senhor vai transformar. Essas foram as palavras. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se os irmãos lembram em algo que eu trouxe aqui do rapaz. Do valor da dívida. O valor da dívida. 60 e poucos mil. Foi caindo. E ficou para dar os últimos 2.000. Lembra? Alguém lembra? E 1.000 já tinha ficado, faltava 1.000. O Senhor ele honra. Mas para isso precisamos priorizar. Aleluia. Foi com achismo? Não. Foi com jejum, oração, fé, determinação. Glória a Deus. Quando você pegar algo para fazer, para orar, não ora uma vez, ora não vai funcionar. Você acorda orando, você come orando, você dorme orando, você toma banho orando, você dorme e acorda com o mesmo pensamento. Prioridade. E eu falei para vocês que a pessoa estava desempregada, não falei? Dia 1º de novembro. Um dia depois. O final do dia 2, né? Então, dia 1º de novembro. Ele foi contratado. Aleluia. A porta se abriu. Aleluia. Glória a Deus. Era a porta que ele queria? Não, mas era a porta que o Senhor quis para ele. E o valor que faltava já foi quitado. Glória a Deus. Aleluia. Eis que tudo novo se formou. Aleluia. Por quê? Por conta de uma palavra. Não haverá morte. Porque quando o Senhor dá algo para você, você não entende que o Senhor está falando para você naquele momento. Eu poderia ter orado de outra forma. Senhor, dá vitória. O Senhor não quer te dar vitória. O Senhor quer te livrar do laço da morte. Entenda a oração. Não vai se orar pelo inferno falando, meu Deus, Senhor, faz a tua vontade. É duro, mas é firme. É duro, é doído você querer orar por cura, mas muitas vezes o Senhor não quer curar. O Senhor quer recolher. E a gente precisa entender, o crente precisa entender como orar. Não é aquilo que sentimos, mas é aquilo que o Senhor quer. E eu queria orar totalmente diferente. Mas o Senhor me enviou para que eu viesse cobrir todas as portas, todas as janelas, com uma única palavra. Não haverá morte. E não houve. Glória a Deus. E nessa noite eu vim trazer algo. Não chore. Levanta-te. Porque nessa noite o Senhor ele levanta o caído. Eu E creio. se nessa noite tem alguém caído, morto, cansado, o Senhor é o Senhor do renovo. Aleluia. Ele te renova cada Glória a manhã. Deus. Glória a Deus. Podemos sentir o cansaço sim, mas pela manhã tudo se faz novo. Aleluia. Aleluia. E tem dia que eu vou deitar no bagaço, mas no outro dia eu estou brilhosa, pronta para a guerra. Aleluia. É de mim? Não. Porque é o Senhor que nos fortalece. A força vem do Senhor. E quando eu li isso daqui, o Senhor veio só para me estar ali sentada comigo. Viu como eu faço? É do meu jeito. Mas quando você está dando uma palavra, qual é a palavra que você está dando para o teu próximo? Na hora do desespero, e tudo faltar, que não tiver jeito, você está com a corda no pescoço, qual é a palavra que tu vai dar para o teu irmão nessa noite? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu conheço alguém que faz. Eu conheço alguém
alguém que tira da cova e coloca de pé. Aleluia. Tem um louvor que a gente gosta de cantar, que Daniel estava na cova e ele fez o leão entrar de freio. Aleluia. Possa sua luta nessa noite de travesseiro. Aleluia. Ela não pode te parar. A adversidade não pode te parar. É você que tem que parar ela. Glória a Deus. Se priorize nessa noite, se posicione. Fale do seu problema. Não o tamanho dele para você não, mas fale do teu Deus para ele, do teu problema. O problema do meu irmão era muito grande, mas não maior do que o meu Deus. Aleluia. Nunca foi e nunca será. Porque como nessa terça-feira foi falado lá na nossa igreja, Gabi trouxe a palavra, trouxe o versículo. E eu falei com a Gabi, quando você falava o versículo, Deus palestrava ali comigo no canto da parede. Traz as vasilhas, né? Arruma a vasilha. E nessa noite eu pergunto para você, como é que está em sua volta para pegar a vasilha? Você tem uma boa convivência com os seus vizinhos para tu buscar a vasilha? E se nessa noite o Senhor falar para você e para mim nessa noite, traga vasilhas, não poucas. Será que você tem a quantidade que o Senhor quer encher nessa noite a cada um de nós? E eu consegui entender que não adianta fazer 1000 vasilhas dessa tamanhozinha. Você pode fazer apenas um galão enorme. Será a mesma coisa. E enquanto a Gabi fazia lá o versículo, Deus começava a palestrar. E eu começando a entender. Será que você está disponível para emprestar a tua vasilha para o teu irmão ser abençoado nessa noite? Será que você tem vasilha suficiente ou na hora que o teu irmão vai dar na tua porta, você tem até 10 vasilhas, mas você só pode ter emprestar 2? Será que é assim que funciona? E eu entendi que o negócio não estava nas vasilhas. Não importava a quantidade de vasilha que estivesse naquele lugar. As vasilhas dependem de mim e de você. O impossível depende do Senhor. Glória a Deus. Não acha que o impossível é para mim e para você, porque não vai ser. E não foi diferente lá. O possível ela fez, trazer as vasilhas. E qual é o possível nessa noite? É você orar pelaquela causa. Você vai orar, você vai falar com Deus. Agora o milagre é com Ele. Eu não sei como está a sua fé nessa hora. Porque eu não sei como está ao redor da sua vida. Eu não sei se tem alguém enfermo, eu não sei se tem alguém doente. Eu não sei se você já saiu de casa para enterrar alguém. Mas no caminho vocês podem encontrar o Senhor e Ele vai dizer: levanta-te. Não chores. E por muito pouco estamos chorando. Às vezes a causa não é nem morte, mas estamos chorando. Será mesmo que confiamos no dono do azeite? Será que vai adiantar para ver as vasilhas se não estamos confiando no milagre? Que possamos entender quando o Senhor falar conosco. Muitas vezes querendo ir pelo lado dela, o Senhor, Ele quer que você vá pelo dele. Coloque, deixe seus ouvidos atentos para aquilo que sensível para que você venha entender. Eu gostaria de ter orado muitas coisas, mas o Senhor me levou para uma outra coisa. E eu fui corajosa. Porque tem situações que acabam com você. Se
vamos fazer. Que possamos nessa noite priorizar as coisas do Senhor. E o milagre aconteceu por conta das vasilhas. Lá naquele lugar, não, porque eu priorizei a vontade do Senhor. Eu priorizei e acreditei, eu confiei que o milagre do Senhor seria feito. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que a pessoa que estivesse lá não estivesse acreditando, mas por ela estar orando, acreditando, confiando, jejuando, assim o Senhor faria. Só para que ele viesse entender que aquele que você busca, que aquele que você ora, ele faz. Aleluia. E não importa se o teu defunto já está cheirando. Se nessa noite o Senhor quiser falar, venha para fora, ele vai sair. E muitas das vezes a causa não é nem para chorar, mas já estamos desesperados. Porque não acreditamos no milagre, acreditamos naquilo que os nossos olhos veem. Que viemos parar de olhar para o cenário. A gente tem que olhar para o alto, que é o Senhor. Que possamos acreditar que Ele vai fazer, que possamos glorificar antes de acontecer. E todo dia eu era questionada. Não aguento mais, eu vou desistir. Confia no Senhor, porque Ele fará. Não tinha um dia que eu vou falar, seja forte, corajoso, você vai vencer. A porta não se abre. E eu falava, Senhor é aquele que abre porta, não tem porta, só precisa confiar. E o Senhor ele só vai abrir a porta no momento certo. Ele só vai abrir a porta no momento que Ele achar que você realmente pode ganhar aquela porta aberta. E se a porta que Ele abrir, Ele achar que vai te tirar da presença, essa porta se fechará. Até que venhamos entender isso, o processo é doído. E é a gente que atrasa o milagre acontecer. Porque se o problema viesse, a gente se prostrasse, clamasse, obedecesse, priorizasse, o Senhor era rápido. Mas ficamos questionando. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. E em vez de orar, nós choramos. Porque entra o desespero. Em vez de se desesperar, clame a quem pode fazer. Quem teria para fazer? Quem teria para pagar? Ou nessa noite vocês esqueceram quem é o dono do ouro e da prata? Vem pedir socorro à pessoa errada, porque eu não tinha uma prata. Estava pior que a viúva. Mas eu conhecia alguém que podia fazer. E se nessa noite você conhece alguém que possa fazer, confie. Porque na